Olha só quem chegou. A faxineira. A voz de Ricardo Mendes cortou o salão como uma navalha. Todos os olhos se voltaram para a porta da mansão em Alphaville, onde uma mulher de cerca de 50 anos permanecia parada, segurando uma sacola plástica desgastada. Seu uniforme azul desbotado contrastava violentamente com os ternos italianos e vestidos de grife que circulavam pelo ambiente. Desculpe o atraso, seu Ricardo. O ônibus quebrou na marginal e... Poupe-me das desculpas. Ricardo acenou com a mão, um gesto de desdém que arrancou risos abafados dos convidados. Você está aqui para trabalhar, não para socializar. A cozinha está uma bagunça. O banheiro da suíte master precisa de atenção especial e cuidado com os copos de cristal. São caros. Muito mais caros do que você conseguiria pagar em... Quantos anos de trabalho? 10? 20? Helena Silva apertou a alça da sacola com mais força. Suas mãos calejadas tremiam levemente, não de medo, mas de algo que ela lutava para controlar. Havia algo em seus olhos castanhos, uma profundidade, uma inteligência aguda que destoava completamente da submissão que se esperava dela naquele momento. Entendido, senhor. Enquanto caminhava em direção aos fundos da casa, Helena ouvia os cochichos. Será que ela ao menos sabe ler? Murmurou uma mulher de cabelos platinados. Ricardo, você confia suas coisas com essas pessoas? Comentou outro entre goles de champanhe francês. Na cozinha, a festa continuava do lado de fora. Era o aniversário de 40 anos de Ricardo. Empresário do ramo imobiliário, conhecido por seus empreendimentos de luxo e por sua língua afiada. Helena começou a recolher os pratos sujos, mas seus olhos escaneavam o ambiente com uma precisão quase cirúrgica. Ela notou o mármore importado das bancadas. Calacata Gold, provavelmente italiano. As luminárias pendentes, design escandinavo, minimalista, o sistema de som embutido, tecnologia de ponta, mal instalado, com cabos expostos que poderiam causar um curto-circuito. Ei, você! A voz áspera de Ricardo invadiu a cozinha novamente. Minha filha derrubou vinho tinto no tapete persa da sala. Vá resolver isso agora. E se estragar, vai sair do seu salário pelos próximos. Bem, para sempre. Helena largou os pratos e pegou os produtos de limpeza. Quando chegou à sala, encontrou uma mancha vermelha escura se espalhando pelas fibras bege de um tapete que claramente custava mais que um carro popular. A filha de Ricardo, Marina, uma adolescente de 16 anos, estava ao telefone, indiferente ao caos que havia causado. Ajoelhada no chão, sob os olhares curiosos e desdenhosos dos convidados, Helena começou a trabalhar. Mas algo estava errado. O produto que Ricardo havia fornecido era inadequado, muito alcalino para a seda natural. Ela parou, analisando as fibras sob a luz. Há algum problema? Ricardo se aproximou irritado. Não me diga que você não sabe nem limpar um tapete. Este tapete. Helena começou, sua voz saindo mais firme do que pretendia. É um tabriz, provavelmente século XIX. Fibras de seda e lã. Este produto vai destruir a estrutura molecular das fibras. O senhor precisa de um solvente neutro, aplicação a frio e... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo piscou, confuso. Como você? De onde você tirou esse conhecimento? Helena percebeu seu erro. Abaixou a cabeça rapidamente. Eu já trabalhei em lugares com tapetes assim. Mas era tarde demais. A semente da curiosidade havia sido plantada. Uma mulher de óculos, que Helena não havia notado antes, se aproximou. Espere. Você conhece a técnica de limpeza de antiguidades têxteis? Isso é conhecimento muito específico, onde você estudou conservação. Helena se levantou lentamente, seus joelhos estralando. Por um momento, algo atravessou seu rosto. Uma memória, talvez, ou um fantasma do passado. Em outro lugar, em outra vida. E então Ricardo viu. Realmente viu. A postura ereta, apesar dos anos de trabalho pesado. A dicção perfeita, sem os erros gramaticais que ele esperava. As mãos que, embora calejadas,
se moviam com uma delicadeza quase aristocrática. "Quem é você?" ele perguntou, e pela primeira vez naquela noite não havia desdém em sua voz. Havia algo mais profundo, algo próximo ao medo. Helena apenas sorriu, um sorriso triste, carregado de histórias não contadas. Apenas alguém que já consertou coisas muito mais valiosas que tapetes, seu Ricardo. A festa continuou, mas algo havia mudado no ar. E enquanto Helena voltava para a cozinha, deixava para trás um rastro de perguntas que não sairiam tão facilmente quanto manchas de vinho. Você já teve aquele momento em que percebeu que julgou alguém rápido demais? Comente aqui de qual cidade você está assistindo, porque essa história está apenas começando. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Helena voltou para a cozinha, mas o peso dos olhares ainda a acompanhava. Suas mãos, manchadas de produtos de limpeza, tremiam ligeiramente enquanto lavava a louça. Não era nervosismo, era a adrenalina de quase ter revelado demais. Ela tinha 52 anos, mas aparentava mais. A pele morena estava marcada pelo sol e pelo tempo. Rugas profundas ao redor dos olhos contavam histórias de noites mal dormidas. Seu cabelo negro, já invadido por fios grisalhos, estava preso num coque apertado. Usava tênis gastos da marca de um mercado popular, meias com um pequeno furo no calcanhar que ela escondia cuidadosamente e aquele uniforme azul que cheirava a água sanitária e suor. Mas havia incongruências, pequenas, quase imperceptíveis. A forma como segurava a taça de cristal para lavá-la, não com o medo de quem teme quebrar algo caro, mas com a familiaridade de quem já teve dezenas delas em casa. O modo como seus olhos se demoravam nos quadros nas paredes, analisando pinceladas, composição, técnica. A postura que, nos momentos de distração, se tornava perfeitamente ereta, quase real. Você ficou muito tempo parada aí. A voz veio da porta. Era Dona Marta, a cozinheira fixa da casa. Uma senhora de 60 anos que trabalhava para Ricardo há mais de uma década. Esse pessoal não gosta quando a gente para. Acham que estamos roubando o tempo deles. Helena sorriu, voltando ao trabalho. Desculpe, Dona Marta. Me distraí. Aquilo que você disse sobre o tapete. Marta se aproximou, baixando a voz. Foi corajoso, ou burro. Ainda não decidi qual. Ela pegou um pano de prato. Faz quanto tempo que você trabalha com limpeza? 3 anos. E antes? Helena hesitou. Antes, eu fazia outras coisas. Que tipo de coisas? Coisas que não faço mais. A resposta cortou a conversa como uma porta se fechando. Marta entendeu o recado e mudou de assunto, mas continuou observando. Havia algo de errado, ou de extraordinariamente certo, naquela mulher. Do lado de fora, a festa ganhava volume, música alta, gargalhadas, o tilintar de taças. Helena podia ouvir Ricardo se gabando de seu mais recente empreendimento, um condomínio de luxo na Riviera de São Lourenço. Arquitetura de primeira linha, ele dizia. Contratei os melhores. Sem querer, Helena balançou a cabeça. Ela havia visto os outdoors na Marginal. A fachada tinha problemas estruturais óbvios. A distribuição de peso estava errada. As janelas grandes demais para a sustentação lateral. Daria problemas em 5 anos, talvez menos. O que foi? Marta percebeu o gesto. Nada. Só... nada. Mas não era nada. E Helena sabia disso. Às 23h, quando a maioria dos convidados já estava alcoolizada e barulhenta, Helena foi chamada novamente à sala. Alguém havia quebrado uma taça e havia vidro espalhado pelo chão de madeira envernizada. Cuidado, avisou Ricardo, com aquele tom condescendente. Não vá se cortar. Não temos seguro para... bem, para você. Helena se ajoelhou, começando a recolher os cacos maiores. Foi quando ouviu a conversa. Ricardo, preciso falar sobre aquele projeto em Campos do Jordão. Era um homem alto, de bigode grisalho. A fundação está apresentando rachaduras. O engenheiro disse que é normal, mas eu não tenho certeza. Carlos, relaxa. É só assentamento do terreno. Normal em construções de montanha. Helena parou.
Largou os cacos na palma da mão de volta ao chão com um estalo suave. Desculpe, ela disse, e sua voz cortou a conversa. Mas não é normal. Todos se viraram. Ricardo franziu a testa. Com licença? Rachaduras em fundação de terreno montanhoso não são normais se aparecerem nos primeiros anos. Helena continuou, as palavras saindo antes que ela pudesse detê-las. Elas indicam que a fundação não foi dimensionada corretamente para o tipo de solo. Provavelmente argila expansiva. Se não for corrigido, a estrutura toda pode comprometer em 3, 4 anos. Vai precisar de estacas profundas, helicoidais, dependendo da metragem. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a música ao fundo, uma bossa nova suave. Carlos deu um passo à frente. Como você? Você é engenheira? Era, Helena respondeu, e a palavra saiu tão baixa que quase se perdeu. Eu era. Ricardo riu, mas era uma risada nervosa. Você está me dizendo que minha diarista é engenheira? Qual é a próxima? Você é médica também? Astronauta? Engenheira civil, formada pela Poli-USP, mestrado em estruturas. Trabalhei em obras por todo o estado de São Paulo. Hospitais, pontes, edifícios comerciais. Helena parou, percebendo que havia dito demais. Mas isso foi há muito tempo. A festa havia parado completamente. Todos os olhos estavam nela agora, mas não com desprezo, com choque, com incredulidade. Se você é engenheira, Marina, a filha de Ricardo, falou pela primeira vez, por que está limpando casas? E foi essa pergunta, simples, direta, inocente, que fez os olhos de Helena se encherem de lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Porque às vezes, ela disse, sua voz quebrando imperceptivelmente, a vida nos tira tudo, e a gente tem que recomeçar do zero, ou de menos que zero. Ela se levantou, os cacos de vidro ainda na mão, e voltou para a cozinha sem olhar para trás. Mas deixava para trás algo mais que vidro quebrado. Deixava perguntas, mistérios, e a sensação perturbadora de que havia muito mais naquela história do que qualquer um poderia imaginar. A festa deveria ter voltado ao normal, mas não voltou. Como um fio puxado de um tecido, a revelação de Helena desfiava a noite inteira. Os convidados cochichavam em grupos, especulando. Ricardo estava visivelmente desconfortável, bebendo mais rápido que o habitual. Na cozinha, Dona Marta olhava para Helena com uma mistura de admiração e tristeza. Poli-USP? Minha filha, você sabe que essa é uma das melhores universidades do país, né? Eu sei, Dona Marta. E você está aqui limpando a sujeira dos outros. Estou viva. É mais do que eu merecia. Antes que Marta pudesse responder, um grito agudo cortou a noite. Era Marina. Pai, pai, vem rápido! Helena e Marta correram para a sala. Marina estava pálida, apontando para o teto. Uma mancha úmida, escura, se espalhava rapidamente pelo gesso, bem acima do lustre de cristal caríssimo que pendia no centro da sala. O que é isso? Ricardo olhou para cima, a embriaguez dando lugar ao pânico. Vazamento, disse Carlos, o amigo dele. Provavelmente do banheiro do segundo andar. Desligue a água! Gritou alguém. O caos se instalou. Convidados corriam de um lado para o outro. Ricardo subia as escadas tropeçando, tentando fechar o registro. Mas o problema era maior do que imaginavam. A mancha crescia, e o gesso começou a se soltar em pequenos pedaços. Saiam debaixo do lustre! Helena gritou com uma autoridade que fez todos congelarem. Agora! Não foi um segundo depois do último convidado se afastar que uma grande placa de gesso desabou exatamente onde estavam. O lustre balançou perigosamente, mas segurou. Ricardo desceu as escadas, a camisa molhada. O registro não fecha, está emperrado. Onde é a entrada de água principal da casa? Helena perguntou. Eu? Não sei. O caseiro cuida disso, mas ele está de folga. Seu Ricardo, Helena falou, e havia urgência real em sua voz. Se não fecharmos a água agora, o lustre vai cair. Aquilo pesa uns 200 quilos. E pela quantidade de água, o problema não é só um cano furado. Pode ser uma tubulação principal. A pressão vai aumentar. O que eu faço? Pela primeira vez,
O homem arrogante parecia perdido. Helena olhou para Marta, depois para a sala cheia de pessoas em pânico. Tomou uma decisão. Me leve ao porão, rápido. Eles desceram por uma escada lateral. O porão era mal iluminado, cheio de caixas e ferramentas antigas. Helena pegou uma lanterna pendurada na parede e começou a inspecionar os canos expostos. Aqui. Ela apontou para uma tubulação principal. Esse é o problema. A solda está podre. Quem fez essa instalação usou material inadequado para a pressão da rede. Provavelmente para economizar. Você consegue fechar? O registro está aqui, mas está enferrujado. Helena tentou girar com as mãos, mas não se movia. Preciso de uma chave de grifo, grande. Ricardo procurou desesperadamente. Não tem. O caseiro levou a caixa de ferramentas. Lá de cima, outro grito. O lustre está cedendo! Helena olhou ao redor. Viu um cano menor, de ferro, encostado na parede. Pegou-o, mediu mentalmente a alavanca necessária, posicionou sobre o registro e aplicou força. Seus músculos, fortalecidos por 3 anos de trabalho pesado, tensos sob o uniforme. O registro rangeu. Não se moveu. Não vai dar. Ricardo estava à beira do desespero. Vai sim. Helena reposicionou, encontrou o ponto de maior vantagem mecânica e empurrou com tudo que tinha. O suor escorria por sua testa. Por um momento, pareceu impossível. Então, com um estalo metálico, o registro girou. A água parou. Lá de cima, o silêncio. Depois, aplausos tímidos. Quando voltaram à sala, Helena estava com a camisa suja de ferrugem e o rosto marcado por suor. Mas havia algo diferente em como os convidados a olhavam agora. Não era exatamente respeito, ainda não. Era reconhecimento. Você salvou meu lustre, Marina disse, e havia admiração genuína em sua voz. E provavelmente algumas pessoas. Foi só. Fechar um registro. Helena respondeu, mas estava sem fôlego. Não. Carlos se aproximou. Foi muito mais que isso. Você calculou o peso do lustre, avaliou o risco estrutural, identificou o tipo de problema hidráulico e resolveu usando física básica de alavancas. Isso não é senso comum. Isso é conhecimento de engenharia aplicada. Ricardo estava quieto, processando. Finalmente falou. Eu preciso entender. Como uma engenheira formada pela Poli acaba. Assim? Helena olhou para o chão molhado, para os cacos de gesso, para o lustre que ainda pendia, salvo por segundos. A mesma forma que uma casa bem construída pode desabar, seu Ricardo. Às vezes, basta uma única falha estrutural, uma rachadura pequena que você não vê crescendo. E quando percebe, já perdeu tudo. Que rachadura? Helena fechou os olhos. Quando os abriu, estavam vermelhos. Um acidente. Um erro meu. E o preço? O preço foi tudo que eu tinha. A sala estava em silêncio absoluto agora. Até a música havia parado. Quanto você cobra por essa limpeza hoje? Ricardo perguntou. R$ 200. Ele tirou a carteira, contou R$ 1.000. Pegue, você salvou muito mais que isso hoje. Helena olhou para o dinheiro. Por um momento pareceu que ia recusar, mas então pensou no aluguel atrasado, na conta de luz, no remédio que precisava comprar. Pegou. Obrigada. Não. Ricardo balançou a cabeça e pela primeira vez parecia genuinamente humilde. Obrigada você. E... desculpe. Pelo que falei antes. Helena apenas acenou com a cabeça. Voltou para a cozinha para pegar suas coisas. A festa havia acabado definitivamente. Os convidados começavam a ir embora, mas não sem antes olhar para ela com curiosidade renovada. Helena. Dona Marta a segurou pelo braço quando ela ia sair. Você não é obrigada a me contar nada. Mas se um dia quiser falar, eu escuto. Obrigada, Dona Marta. Na rua escura de Alphaville, esperando o Uber que levaria 1 hora para chegar, Helena olhou para trás, para a mansão iluminada. Por alguns minutos, ela havia sido novamente quem era. Uma engenheira. Uma solucionadora de problemas. Alguém valiosa.
E isso doía mais do que todo o desprezo do mundo. 3 dias depois, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena, é o Ricardo Mendes. Eu. Preciso de um favor. Um grande favor. Ela quase desligou. Quase. O senhor precisa de limpeza novamente? Não. Preciso de uma engenheira. O silêncio na linha foi longo. Seu Ricardo, eu não tenho mais registro no CREA. Não posso assinar projetos. Não posso fazer vistorias oficiais. Não sou mais engenheira no papel. Não precisa de nada oficial. Só preciso que você olhe uma coisa. Por favor. Vou pagar bem. Helena fechou os olhos. Precisava do dinheiro. Sempre precisava. Onde? 2 horas depois, ela estava em um canteiro de obras em Itaquera, zona leste de São Paulo. Não era um dos empreendimentos de luxo de Ricardo. Era diferente. Um prédio de apartamentos populares. Programa habitacional do governo. Quase pronto. O problema é no 3º andar. Ricardo explicou enquanto subiam por escadas de concreto ainda sem acabamento. Ele estava diferente, sem a arrogância, quase humilde. O engenheiro responsável desapareceu há 2 semanas. Levou o dinheiro que faltava para terminar a obra. E agora começaram a aparecer rachaduras. Eles chegaram ao 3º andar. Helena viu imediatamente. Rachaduras diagonais nas paredes, partindo dos cantos das janelas. O padrão era inconfundível. Recalque diferencial, ela murmurou, passando a mão pela rachadura. A fundação está cedendo de forma irregular. Em português, por favor? O prédio está afundando. Mas não uniformemente. Um lado está afundando mais rápido que o outro. Helena olhou pela janela, analisando o terreno ao redor. Fizeram sondagem do solo antes de começar? O engenheiro disse que sim. Ele mentiu. Ou usou a sondagem de outro terreno. Isso aqui é solo argiloso, provavelmente com lençol freático alto. Precisava de uma fundação muito mais profunda, estacas de pelo menos 15 metros. E o que acontece se não for corrigido? Helena se virou para ele. Na melhor das hipóteses, o prédio fica inabitável. Na pior, ele desaba, com pessoas dentro. Ricardo ficou pálido. Tem 20 famílias esperando para se mudar em 1 mês. São pessoas que esperaram anos por esses apartamentos. Pagaram com a vida inteira de economia. Então elas vão ter que esperar mais. Ou encontrar outro lugar. Não pode ser consertado? Pode. Mas é caro. Muito caro. Precisa de reforço estrutural completo. Microestacas, vigas de reforço, tudo. Estou falando de uns 400, 500 mil reais. Talvez mais. Ricardo sentou-se no chão sujo, a cabeça entre as mãos. Eu não tenho. O engenheiro fugiu com o que sobrou. Meus investidores já saíram. E se eu não entregar, vou perder tudo. A empresa, a casa, tudo. Helena deveria ter sentido satisfação. Esse homem havia a humilhado há 3 dias. Mas tudo o que sentiu foi pena. Sinto muito, seu Ricardo. Você não pode fazer nada? Eu? Eu não tenho registro. Não tenho empresa, não tenho nada. Sou apenas uma diarista, lembra? Foi uma fala dura, e ela viu que acertou em cheio. Ricardo encolheu. Eu fui um idiota naquela noite. Eu sei, mas isso aqui não é sobre mim. É sobre 20 famílias. Tem criança, Helena. Tem uma senhora de 70 anos que vai morar com o filho. Ela já vendeu tudo esperando por esse apartamento. Helena olhou ao redor. Imaginou as famílias. Imaginou as crianças e imaginou o pior cenário. Um desabamento, corpos soterrados, sirenes, lágrimas. Existe uma forma, ela disse finalmente. Mais barata. Não é o ideal, mas pode funcionar. Qual? Injeção de solo. A gente injeta resina expansiva no solo sob a fundação. Ela expande, compacta o solo, estabiliza. É uma técnica mais nova, mais arriscada, mas pode funcionar se for feita certo. Quanto? Uns 100 mil, talvez menos, dependendo de quantos pontos precisam. Ricardo olhou para ela com esperança. Você consegue fazer? Eu posso planejar, mas preciso de alguém com registro para assinar. Eu conheço alguém, um engenheiro que me deve um favor. Helena hesitou.
Isso poderia dar muito errado. Se falhasse, pessoas poderiam morrer. Mas se ela não fizesse nada, o resultado seria o mesmo. Preciso de uma semana para fazer os cálculos e de acesso total aos projetos originais, se é que existem. Você tem. E Helena? Ricardo a olhou nos olhos. Por que você está fazendo isso? Depois de como eu te tratei? Ela pensou em mentir. Pensou em dizer que era pelo dinheiro. Mas a verdade saiu antes. Porque eu já falhei uma vez. Meu erro matou pessoas. E desde então, toda noite, eu acordo ouvindo os gritos. Se eu posso impedir que aconteça de novo, eu tenho que tentar. Ricardo pareceu que ia perguntar mais, mas algo no rosto dela o impediu. Havia uma dor ali tão profunda que era quase sagrada. Eles desceram em silêncio. Quando chegaram ao térreo, uma criança apareceu correndo. Uma menina de uns 7 anos, cabelos cacheados presos em 2 tranças. Tio Ricardo, minha mãe mandou perguntar quando a gente vai poder mudar. Ricardo se ajoelhou na altura dela. Logo, Isabela, logo. Vai ter meu quarto de princesa. Minha mãe prometeu que eu ia ter um quarto só meu pela primeira vez. Vai ter, eu prometo. A menina sorriu e saiu correndo. Helena observou, sentindo o peso no peito. Não prometa coisas que você não pode cumprir. Eu vou cumprir, Ricardo disse. E havia uma determinação em sua voz. Com a sua ajuda, eu vou cumprir. Helena olhou para o prédio, para as rachaduras que ameaçavam sonhos, para a fundação frágil sobre solo traiçoeiro. Era como olhar para sua própria vida. Uma semana, ela repetiu, e eu preciso de todo o material técnico possível. Naquela noite, em seu apartamento minúsculo em São Mateus, Helena abriu um baú que estava embaixo da cama. Dentro, livros de engenharia, calculadoras antigas, anotações de obras passadas. Tudo coberto por uma fina camada de poeira e arrependimento. Ela pegou um caderno específico, com capa preta. Na primeira página, uma foto. Helena 15 anos mais jovem, sorrindo, ao lado de um homem e um menino de uns 10 anos. Uma família. Lucas Mateus, ela sussurrou para a foto. Me ajudem a fazer isso certo dessa vez. Por favor. E então, pela primeira vez em 3 anos, Helena voltou a ser o que sempre foi, uma engenheira. Com todo o peso e responsabilidade que isso significava. Durante 7 dias, Helena mal dormiu. Seu apartamento virou um escritório improvisado, papéis espalhados pela mesa da cozinha, cálculos estruturais grudados nas paredes, o notebook velho ligado 24 horas por dia rodando simulações. Dona Marta apareceu no 3º dia com marmitas. Você precisa comer, menina. Não tenho tempo. Vai morrer antes de salvar quem quer que seja se continuar assim. Helena olhou para ela, os olhos vermelhos de cansaço. Eu não posso errar, Marta. Não de novo. Foi Marta quem notou o caderno de capa preta ainda aberto na foto da família. São eles? Helena fechou o caderno rapidamente. Não quero falar sobre isso. Tudo bem, mas só para você saber, o que quer que tenha acontecido, você não traz eles de volta se matando de trabalhar. Você honra eles vivendo direito. No 5º dia, Helena foi ao canteiro de obras às 5 da manhã. Precisava ver o prédio com a luz do amanhecer, quando as sombras revelariam fissuras invisíveis ao meio-dia. Levou um prumo de pedreiro emprestado e um caderno novo. Passou horas medindo, anotando, analisando. As rachaduras haviam crescido, apenas milímetros, mas haviam crescido. O prédio estava vivo, se movendo, se acomodando sobre fundações inadequadas como um gigante de concreto sobre pernas frágeis. Você está aqui desde cedo. A voz a assustou. Era Carlos, o amigo de Ricardo. Ele me contou o que você está fazendo. E o que você acha? Acho que é loucura. Acho que você deveria denunciar isso e deixar a justiça resolver. E as famílias? Vão ter que esperar. Enquanto isso, morando onde? Na rua? Helena balançou a cabeça. A burocracia leva anos. Essas pessoas não têm anos. Carlos suspirou. Você é idealista, ou desesperada. Ainda não decidi qual. Posso ser as 2 coisas? Ele quase sorriu.
Ricardo está apostando tudo nisso. A reputação dele, o que sobrou de dinheiro. Se der errado. Eu sei. E você? O que está apostando? Helena olhou para o prédio. A chance de consertar o que quebrei. É tudo que me sobrou para apostar. No 7º dia, ela finalizou. O projeto de reforço estava completo. 247 pontos de injeção de resina, distribuídos estrategicamente sob a fundação. Cada ponto calculado com precisão milimétrica, levando em conta a densidade do solo, profundidade do lençol freático, pressão de sustentação. Ricardo reuniu todo mundo no canteiro. Ele, Carlos, o engenheiro que assinaria o projeto, um homem chamado Fernando, de uns 45 anos, cético e sério, e 2 mestres de obras. Helena apresentou tudo, usou termos técnicos quando necessário, simplificou quando não. Mostrou simulações, cálculos, margens de erro. Respondeu cada pergunta com precisão cirúrgica. É arriscado, Fernando admitiu, mas é tecnicamente sólido. Eu assinaria. Quanto tempo? Ricardo perguntou. Com uma equipe boa? 3 semanas. Temos 2. As famílias foram avisadas que entram em 15 dias. Então vamos trabalhar dobrado. A obra começou no dia seguinte. Helena estava lá. Não como engenheira oficial, mas como consultora. Supervisionava cada furo, cada injeção, cada medição. Ficava 12, 14 horas por dia no canteiro, a pele queimando sob o sol de São Paulo, as mãos sujas de argamassa e concreto. Você está trabalhando de graça? Um dos mestres de obra perguntou no 5º dia. Ricardo está me pagando. Não isso que eu quis dizer. Você está trabalhando como se a vida dela dependesse disso? Helena parou, olhou para ele. Não é a minha vida que depende, é a delas. No 10º dia, algo deu errado. Uma das injeções no setor B não estava expandindo corretamente. A resina estava vazando para uma área não calculada. Precisamos parar, Fernando disse. Isso pode desestabilizar ainda mais. Não podemos parar. Helena estava analisando os monitores de pressão. Se pararmos agora, deixamos o prédio pior do que estava. E se continuarmos errado, podemos causar um colapso. A discussão esquentou. Os operários pararam de trabalhar, observando. Ricardo chegou correndo. O que está acontecendo? Helena não respondeu. Estava calculando furiosamente no caderno, os números voando pela página. O solo aqui é diferente. Tem uma camada de areia que não apareceu nas sondagens que conseguimos fazer. A resina está migrando lateralmente ao invés de expandir verticalmente. Em português, precisamos mudar o ponto de injeção, 2, 3 metros para leste, 40 centímetros mais fundo, e diminuir a pressão em 30%. Você tem certeza? Fernando perguntou. Helena olhou para ele. Absoluta? Não, mas é a melhor solução com os dados que temos. Não é suficiente. Eu não posso arriscar. Então o que você sugere? Desistir? Chamar uma consultoria especializada. Vai levar uns 10 dias para... Não temos 10 dias. O silêncio que seguiu foi pesado. Fernando olhou para Ricardo, para Helena, para o prédio. Se der errado, a culpa é minha, Helena disse finalmente. Eu assumo. Oficialmente, eu nem estou aqui. Você só estava seguindo o projeto original. Helena, você não pode. Posso e estou fazendo. Vocês vão fazer o que eu disse ou não? Ricardo olhou para Fernando. Confio nela. Fernando respirou fundo. Eu vou me arrepender disso. Mas acenou para a equipe. Façam o que ela disse. A nova injeção levou 3 horas. Cada minuto era uma eternidade. Helena ficou ao lado do monitor. Os olhos fixos nos números de pressão, nas leituras de densidade, nos indicadores de expansão. Quando a resina finalmente se estabilizou no ponto exato, ela quase desabou de alívio. Funcionou. Um dos operários disse, incrédulo. Por enquanto, Helena corrigiu, ainda temos 150 pontos pela frente. Naquela noite, sentada no meio do canteiro de obras vazio, comendo um sanduíche que Dona Marta havia deixado, Helena olhou para o céu de São Paulo, escondido pela poluição luminosa. Lucas, ela sussurrou para o nada. Mateus, eu estou tentando. Eu juro que estou tentando fazer diferente dessa vez.
O vento frio da noite era a única resposta, mas de alguma forma foi suficiente. No 13º dia, algo mudou. Helena estava verificando as últimas injeções do setor C quando viu um carro desconhecido parado na frente do canteiro. Dele desceram 2 homens de terno e uma mulher com uma câmera profissional. Quem são eles? Ela perguntou a um dos operários. Jornalistas. Ricardo deu uma entrevista sobre o projeto. O estômago de Helena revirou. Ele fez o quê? Não havia tempo de se esconder. Os jornalistas já estavam entrando, Ricardo os guiando, mostrando o trabalho. Quando chegaram perto dela, Helena tentou desviar, mas Ricardo a chamou. Essa é Helena Silva, a engenheira que desenvolveu a solução técnica para o problema. Engenheira? O repórter se aproximou interessado. De qual empresa? Eu não. Helena começou, mas Ricardo interrompeu. Helena é consultora independente, especialista em recuperação estrutural. A câmera estava nela agora. Helena sentiu o pânico subindo. Eu não posso dar entrevista. Por que não? A repórter, uma mulher de uns 35 anos, perguntou. A história é inspiradora. Um projeto habitacional quase perdido, sendo salvo por soluções inovadoras. Não é sobre mim. É sobre as famílias. Mas quem é você? Não encontrei seu nome em nenhum grande escritório de São Paulo. E foi nesse momento que Helena viu, chegando ao canteiro, uma figura que congelou seu sangue. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada. Professor Augusto Ferreira, seu orientador na Poli. O homem que havia presidido o conselho que a removeu do CREA. Helena? Ele pareceu tão chocado quanto ela. Helena Silva? É realmente você? O repórter percebeu algo. Vocês se conhecem? Eu fui orientadora dela na universidade. Augusto se aproximou lentamente, como se aproximando de um fantasma. Helena Silva, melhor aluna da minha turma em 20 anos de magistério. A engenheira mais promissora que eu já tive. Promissora, Helena repetiu, a palavra amarga na boca. O que você está fazendo aqui? Trabalhando. Em um projeto de reforço estrutural? Mas você não tem mais. Você não pode mais assinar. Eu sei muito bem o que eu não posso fazer, professor. O silêncio era desconfortável. A câmera gravava tudo. Ricardo percebeu que havia algo errado, mas não sabia o quê. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O repórter perguntou. Augusto olhou para Helena, depois para a câmera. Tomou uma decisão. Helena Silva foi uma das engenheiras mais brilhantes que já formamos na Politécnica. Há 8 anos, ela era sócia de um dos maiores escritórios de projetos estruturais de São Paulo. Trabalhava em hospitais, pontes, edifícios. Tinha uma família linda, um futuro brilhante. Professor, não. Helena tentou interromper, mas ele continuou. Então houve um acidente. Um shopping center em Guarulhos que ela havia projetado. Havia uma falha no cálculo da carga da estrutura metálica do teto. Durante uma tempestade forte, ele desabou. A repórter ofegou. Helena fechou os olhos. 7 pessoas morreram, entre elas. Augusto parou, a voz embargada. Entre elas, o marido e o filho dela, Lucas e Mateus Silva. Eles estavam fazendo compras no momento do colapso. O canteiro de obras ficou em silêncio total. Até os sons da cidade pareceram parar. Ela perdeu tudo. Augusto continuou. A família, a empresa, o registro profissional. Foi o maior escândalo da engenharia civil em São Paulo na década passada. E o mais trágico, porque ela era inocente. Helena abriu os olhos, lágrimas silenciosas descendo. Não era inocente. Sim, era. O laudo final do Conselho Técnico provou. Não foi erro de cálculo, foi sabotagem. Alguém alterou os projetos depois que você os assinou. Substituiu as vigas especificadas por outras mais baratas, insuficientes. Mas quando você descobriu, já tinha assumido a culpa publicamente. Já tinha desistido de lutar. Eles morreram por minha causa. Eles morreram porque alguém fraudou seu trabalho para lucrar. Augusto se aproximou. Helena, você precisa voltar, limpar seu nome, voltar para a engenharia. Não posso, não consigo.
Cada vez que fecho os olhos, vejo o teto caindo. Ouço os gritos. Vejo o rosto de Lucas me dizendo que ia buscar o Mateus na praça de alimentação. Sua voz quebrou completamente. Ele disse: "Volta logo, amor." Foram as últimas palavras que ouvi dele. Sabe quando uma história te pega tão fundo que você precisa compartilhar? Se você está sentindo algo por essa mulher, por essa luta, não deixe isso se perder. Acompanhe com a gente esse final, porque ela merece que alguém acredite nela. Ricardo estava em choque. Helena, eu não sabia. Você sofreu tudo isso e mesmo assim está aqui. Salvando meu projeto? Não estou salvando seu projeto. Estou tentando salvar essas famílias e tentando provar para mim mesma que ainda posso fazer algo certo. A repórter, que havia estado em silêncio, finalmente falou: "Isso precisa ser contado. A história completa, a injustiça, a perda, a redenção." "Não," Helena disse firmemente. "Não sou história de superação para ninguém. Ainda carrego as mortes deles nas costas. Sempre vou carregar. Mas você era inocente. Inocente de fraude? Sim. Inocente de não ter verificado a obra melhor? Não. Eu confiei. E confiança custou 2 vidas." Augusto colocou a mão no ombro dela. "Helena, você não pode passar o resto da vida se punindo." "Posso. E vou. Mas antes vou terminar esse prédio. Vou garantir que nenhuma criança perca os pais porque eu não fiz meu trabalho direito." A conversa foi interrompida por um dos mestres de obra. "Helena, tem um problema no setor D. As medições estão fora do padrão." Ela enxugou as lágrimas bruscamente. "Vou ver." Enquanto caminhava para o setor D, todos a observavam. Mas agora não era com pena ou curiosidade. Era com algo diferente. Respeito, admiração, compreensão. O professor Augusto ficou para trás observando. "Ricardo," ele disse baixo, "você tem ideia da sorte que tem? Essa mulher é um gênio. Mesmo quebrada, mesmo destruída, ela ainda é melhor engenheira do que a maioria que conheço. Eu estava começando a entender isso. Cuide dela e não deixe essa história morrer. O Brasil precisa saber que ela ainda existe." Naquela noite, Helena estava sozinha no canteiro quando seu telefone tocou. Número desconhecido. "Alô? Doutora Helena Silva?" Uma voz feminina, jovem. "Meu nome é Isabela. Sou a menina que vai morar no apartamento 302. "Isabela? A menina das tranças?" "Sim, minha mãe me deixou ligar. Eu só queria dizer obrigada. O tio Ricardo contou que você está consertando o prédio para a gente poder morar. Meu quarto de princesa vai ficar seguro por causa da senhora." Helena não conseguiu responder de imediato. Quando conseguiu, a voz estava embargada. "Seu quarto vai ficar seguro. Eu prometo. A senhora parece triste." "Estou apenas cansada, querida." "Minha mãe fica triste às vezes também. Ela perdeu meu pai faz 3 anos. Mas ela diz que a gente continua, né? Pela pessoa que a gente perdeu." As lágrimas caíram. Sua mãe é uma mulher sábia. "Então tá bom. Tchau, doutora Helena. Mal posso esperar para conhecer a senhora quando a gente se mudar." A ligação terminou. Helena ficou ali, no meio do canteiro escuro, segurando o telefone. E pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se pensar. Talvez. Apenas talvez. Ela merecia continuar. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. No dia seguinte, o canteiro de obras estava cercado. Jornalistas de 3 emissoras de TV, repórteres de jornais, blogueiros. A história havia explodido. Engenheira que perdeu família em tragédia, trabalha como diarista e salva projeto habitacional. Helena tentou se esconder no trailer de escritório improvisado, mas era impossível. Ricardo tentava controlar a situação, mas mesmo ele estava sobrecarregado. "Helena, você precisa falar com eles", ele implorou. "Não, eles não vão embora. E o que é pior?" Começaram a investigar. Alguém vazou os detalhes do acidente de Guarulhos. Estão mostrando fotos do shopping desabado. Fotos de Lucas e Mateus. Helena se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. "Eles estão mostrando fotos dos meus mortos na televisão. Eu sinto muito. Eu não tinha ideia que..." Ela saiu do trailer.
Os jornalistas se aglomeraram imediatamente. Flashes, microfones, perguntas gritadas. Doutora Helena, é verdade que você assumiu a culpa injustamente. Como a senhora se sente trabalhando como diarista após ser uma engenheira renomada? A senhora culpa alguém pelas mortes do seu marido e filho? Chega! A voz de Helena cortou o caos. Vocês querem uma história? Vou dar uma história. Mas depois, deixem essas pessoas trabalharem em paz. Ela respirou fundo. As câmeras focaram. Meu nome é Helena Silva. Há 8 anos, eu projetei um shopping center em Guarulhos. No papel, estava perfeito. Cada cálculo, cada viga, cada conexão. Era minha obra-prima. Mas eu cometi um erro fatal. Confiei demais. Não supervisionei a obra como deveria. E alguém, para economizar dinheiro, trocou as vigas especificadas por outras mais fracas. Sua voz estava firme, mas as lágrimas escorriam livremente. Em 15 de março de 2017, durante uma tempestade, o teto desabou. 7 pessoas morreram. Uma delas era Lucas Silva, meu marido de 15 anos, engenheiro como eu. Pai maravilhoso. A outra era Mateus, nosso filho. Tinha 10 anos. Adorava futebol e matemática. Queria ser astronauta. O silêncio era absoluto. Até os carros na rua pareciam ter parado. Eles estavam lá por minha causa. Eu tinha pedido para Lucas pegar um presente que havia encomendado na livraria. Um livro sobre física quântica para o Mateus. Eles foram, e nunca voltaram. Helena limpou as lágrimas, mas continuou. Assumi a culpa publicamente porque no fundo era minha culpa. Mesmo que alguém tenha fraudado o projeto, eu deveria ter verificado. Deveria ter estado lá. Perdi meu registro, minha empresa, minha casa. Perdi tudo e achei que era o que eu merecia. Mas a senhora era inocente, uma repórter gritou. Tecnicamente? Sim, o laudo final provou, mas isso importa? 2 pessoas que eu amava mais que minha própria vida estão mortas. Eu assinei aquele projeto. Era minha responsabilidade. O que a senhora fez depois? Sobrevivi. Mal. Trabalhei em supermercado, restaurante, lavanderia. Há 3 anos comecei a trabalhar como diarista. É um trabalho honesto, digno. E me mantinha longe da engenharia, longe das memórias. E por que voltou agora? Helena olhou para o prédio atrás dela. Porque existem 20 famílias esperando por esses apartamentos. Existem crianças que vão ter seus primeiros quartos próprios, mães solteiras que finalmente terão um lar. E eu não posso. Não vou deixar que eles percam isso porque um engenheiro corrupto roubou e fugiu. Mas a senhora não tem mais registro. Não. Estou aqui como consultora, não oficial. Fernando Almeida é o engenheiro registrado, mas cada cálculo, cada solução, cada número é meu. E se algo der errado, a culpa será minha. De novo. Um repórter gritou. A senhora não tem medo de falhar de novo? Helena o encarou. Tenho pavor. Toda noite reviso cada cálculo 10 vezes. Toda manhã acordo suando, achando que errei em algo. Mas sabe o que é pior que o medo? É não tentar. É deixar que mais famílias sofram porque eu estava com muito medo de usar o único dom que tenho. E sobre quem fraudou seu projeto original? Justiça foi feita? O rosto de Helena endureceu. Nunca descobriram quem foi. O dono da construtora se matou 2 meses depois do acidente. Deixou uma carta confessando a fraude, mas não nomeou cúmplices. O caso foi arquivado. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro com aquela fraude. E continuam por aí, provavelmente fazendo o mesmo em outras obras. A senhora não quer justiça? Justiça não traz meu filho de volta, não traz meu marido. Justiça é apenas uma palavra bonita que a gente usa quando não consegue consertar o que realmente importa. Dona Marta apareceu na multidão, empurrando jornalistas para chegar até Helena. Chega, ela já falou o suficiente. Dona Marta, não discute comigo, menina. Você tem trabalho a fazer. Essas pessoas têm suas histórias. Agora deixem ela trabalhar. Os jornalistas começaram a se dispersar, mas Helena sabia que a história estava apenas começando. Nas próximas horas, ela seria capa de site de notícias, assunto de redes sociais, debate em programas de TV. À tarde,
Seu telefone não parava de tocar. Números desconhecidos, mensagens de antigos colegas, propostas de trabalho, pedidos de entrevista. Ela desligou o telefone, mas uma ligação conseguiu chegar. Ricardo a encontrou no canteiro. Helena, tem alguém aqui que quer falar com você. Era uma mulher de uns 40 anos, vestida simplesmente, olhos inchados de chorar. Doutora Helena, meu nome é Mariana. Minha mãe, Conceição, morreu no shopping de Guarulhos. Ela era gerente da loja de roupas. Helena empalideceu. Eu sinto muito. Tanto. Eu só queria que a senhora soubesse que eu nunca culpei a senhora. Quando saiu o laudo, eu sabia que a senhora também era vítima. E agora, vendo o que a senhora está fazendo, eu só queria dizer obrigada, por continuar, por não desistir, mesmo depois de tudo. As duas mulheres se abraçaram chorando. Duas estranhas unidas por uma tragédia, separadas pela culpa, reunidas pelo perdão. Quando Mariana foi embora, Helena se sentou no chão do canteiro. Ricardo se sentou ao lado dela. Você é incrível, ele disse. Você sabe disso? Não sou. Sou só alguém tentando consertar o que quebrou. Você não quebrou nada. Você foi quebrada. Por circunstâncias, por tragédia, por injustiça. Mas você continua aqui, ainda lutando, ainda ajudando. Helena olhou para o céu, já escurecendo. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente acredita que a gente merece segunda chance? Depois de falhar tão miseravelmente? Ele pensou cuidadosamente. Eu acho que a gente não merece segunda chance. A gente precisa dela. E às vezes a vida nos dá. Não porque merecemos, mas porque ainda há trabalho a fazer. Ainda há pessoas para salvar. Ainda há prédios para consertar. Ela sorriu. Fraco, mas real. Filosofia barata, mas verdadeira. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena abriu o caderno de capa preta. Olhou para a foto de Lucas e Mateus. E pela primeira vez em 8 anos, falou com eles não como fantasmas, mas como memórias amadas. Eu não sei se vocês podem me ouvir. Não sei se existe algo depois. Mas se existe, eu preciso que vocês saibam. Eu vou terminar esse prédio. Vou fazer certo. E depois? Depois eu não sei. Mas por enquanto, eu estou vivendo por vocês. Estou vivendo pelos dois. O vento bateu na janela. Ou talvez tenha sido outra coisa. Mas Helena escolheu acreditar que era eles, dizendo que estava tudo bem. Que ela podia continuar. E por mais uma noite, foi suficiente. Faltavam 3 dias para a entrega. O trabalho estava 90% completo. A maioria das injeções havia sido bem sucedida. As rachaduras estavam estabilizadas, os testes de carga mostravam resultados promissores. Mas ainda havia um problema. O setor A, o mais crítico, mostrava leituras inconsistentes. Algo está errado, Helena disse a Fernando, analisando os gráficos no laptop. A resistência do solo não está uniforme. Tem uma variação de quase 40% entre os pontos de medição. Pode ser erro de equipamento. Não é. Conferi 3 vezes. Tem algo no subsolo que não estamos vendo. Helena, não temos tempo para investigações profundas. Se tentarmos fazer novas sondagens agora, não terminamos a tempo. E se entregarmos assim, o prédio pode ter problemas em 6 meses, 1 ano. Ou pode ficar perfeitamente estável pelos próximos 50 anos. Você não pode prever tudo. Mas Helena sabia que ele estava errado. Engenharia não era sobre esperança. Era sobre certeza. Naquela noite, ela voltou ao canteiro sozinha. 2 da manhã, São Paulo dormindo ao redor, apenas os seguranças noturnos e ela. Levou equipamento emprestado, um georadar portátil que Fernando havia deixado no trailer. Passou horas fazendo varreduras do subsolo no setor A. E então viu uma cavidade. Pequena, mas lá. Provavelmente uma antiga tubulação abandonada ou uma cisterna esquecida. Estava exatamente sob o ponto de maior carga estrutural do prédio. Merda, ela sussurrou. Merda, merda, merda. Tirou fotos, fez anotações, correu cálculos. A cavidade precisava ser preenchida. Não havia outra solução.
Mas isso significava mais 3 dias de trabalho, mais custos. E Ricardo já estava no limite do orçamento. Às 6 da manhã, quando os operários começaram a chegar, ela os esperava com café e um plano. Precisamos fazer uma última intervenção no setor A, ela anunciou. É crítico. Fernando chegou, viu as imagens do georadar, empalideceu. Você está brincando, a vistoria é em 3 dias. Então temos 3 dias para fazer um trabalho de 5 dias. Impossível. Não, disse uma voz atrás deles. Era João, o mestre de obras mais velho, uns 55 anos, que havia trabalhado em silêncio durante todo o projeto. Não é impossível, é difícil. Mas se a doutora diz que precisa, a gente faz. João, você não entende. Isso significa trabalhar 24 horas, turnos dobrados. Eu entendo perfeitamente. E eu também entendo que se esse prédio cair com as famílias dentro, não vai ser você que vai visitar os túmulos. Vai ser nós, os que construíram. Ele olhou para os outros operários. Quem está comigo? Um por um, todos levantaram a mão. Helena sentiu algo quebrar no peito. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Os próximos 3 dias foram um borrão. Trabalho ininterrupto. Equipes se revezando em turnos de 8 horas que viravam 12. Helena estava presente em todos eles, dormindo em pulos no trailer, comendo quando alguém lembrava de trazer comida, os olhos vermelhos de cansaço. No segundo dia, apareceram voluntários, engenheiros que haviam visto a história na TV, oferecendo ajuda gratuita. Estudantes da Poli, querendo aprender. Até o professor Augusto apareceu, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Isso aqui, ele disse a Helena às 3 da manhã, ambos cobertos de poeira, isso é o que engenharia deveria ser sempre. Pessoas trabalhando juntas para fazer algo que importa. Professor, por que você veio? Porque eu falhei com você uma vez. Quando você mais precisava de apoio, eu me escondi atrás do protocolo institucional. Deixei que te crucificassem. Então agora, eu faço o que deveria ter feito há 8 anos. Eu fico do seu lado. Na manhã do 3º dia, 6 horas antes da vistoria oficial, eles terminaram. A última injeção, a última medição. Os números todos dentro do esperado. Helena estava no meio do canteiro, mal conseguindo ficar de pé de tão exausta, quando as famílias começaram a chegar. Elas haviam sido avisadas para vir mais cedo, ver os apartamentos antes da vistoria oficial. Isabela correu até ela, as tranças balançando. Doutora Ana Helena, você conseguiu! Meu quarto de princesa está pronto! Helena se ajoelhou, na altura da menina. Não fui eu. Foi todo mundo aqui. Mas o tio Ricardo disse que foi a senhora que salvou tudo. O tio Ricardo exagera. Posso te dar um abraço? Helena não conseguiu responder. Apenas acenou que sim. E quando a menina a abraçou, forte e sincero, algo dentro dela que estava quebrado há 8 anos apenas começou, a se juntar novamente. As outras famílias se aproximaram. Agradecimentos, lágrimas, abraços. Uma senhora idosa, Dona Josefa, que receberia o apartamento no térreo, segurou as mãos de Helena. Que Deus abençoe a senhora, minha filha. Você devolveu minha dignidade. Eu vou ter um lar de verdade pela primeira vez desde que meu marido morreu. Dona Josefa, Shhh, deixa eu terminar. Eu perdi meu esposo faz 5 anos. Sei o que é carregar a dor da perda. Sei o que é acordar achando que não vale a pena continuar. Mas você continuou. E olha quantas vidas você tocou. Isso importa, viu? Importa muito. Às 14 horas, os fiscais da prefeitura chegaram. 3 engenheiros, técnicos, inspetores. Passaram 2 horas examinando tudo. Cada parede, cada fundação, cada medição. Helena os acompanhou, respondendo perguntas técnicas, mostrando cálculos, explicando escolhas. Finalmente, o engenheiro-chefe, um homem sério de uns 50 anos, assinou o documento. Aprovado, e devo dizer, é um dos melhores trabalhos de recuperação estrutural que já vi. Quem fez o projeto? Fernando hesitou. Helena ia falar, mas ele a interrompeu. Foi um trabalho em equipe.
Mas a mente brilhante por trás foi da consultora Helena Silva. Helena Silva. O fiscal olhou para ela. Esse nome é familiar. Foi há muito tempo, Helena disse rapidamente. Mas o fiscal já havia feito a conexão. Você é a engenheira do shopping de Guarulhos. Aquela história toda. Sim. Ouvi dizer que você foi injustiçada, que o laudo final te inocentou. O laudo foi tarde demais. O homem ficou quieto por um momento. Então, estendeu a mão. Bem-vinda de volta, engenheira Silva. A cidade precisa de pessoas como você. Helena apertou a mão dele, mas não conseguiu responder. As lágrimas vinham muito rápido. À noite, quando todos já haviam ido embora, Helena ficou no apartamento 302. O quarto que seria de Isabela. Pequeno, simples, paredes brancas esperando por decoração, mas seguro. Sólido. Construído para durar. Ela se sentou no chão, as costas contra a parede. Tirou o celular, abriu a foto de Lucas e Mateus que mantinha como papel de parede. Conseguimos, ela disse para a foto. 20 famílias vão ter um lar. Crianças vão crescer aqui. Histórias vão acontecer. E eu? Eu não destruí nada dessa vez. Eu construí. Sua voz quebrou. Eu sei que isso não traz vocês de volta. Nada vai trazer. Mas talvez, apenas talvez, seja um começo de alguma coisa. Não sei ainda o que, mas é um começo. O apartamento vazio não respondeu, mas de alguma forma, Helena sentiu paz. Pela primeira vez em 8 anos infinitamente longos, ela sentiu algo além de dor e culpa. Sentiu propósito. 3 meses depois, Helena estava no escritório improvisado que Ricardo havia montado para ela. Uma sala pequena na parte de trás de seu escritório principal em Pinheiros. Não era muito, mas tinha uma mesa, um computador novo e uma placa na porta. Helena Silva, Consultoria Estrutural. Você precisa regularizar sua situação no CREA. Ricardo insistia, entrando com café. Com o caso reaberto e a evidência da fraude, você pode recuperar seu registro. É um processo longo, burocrático, mas necessário. Helena, você tem 5 propostas de trabalho na mesa, todas de projetos sociais. Um hospital público em Osasco, uma escola em Heliópolis, uma creche em Paraisópolis. Você não pode continuar como consultora não oficial para sempre. Ela sabia que ele tinha razão. Nas últimas semanas, depois que a história havia se espalhado, ela se tornou algo inesperado. Um símbolo, não de tragédia, mas de recomeço, de redenção. O telefone tocou, era Dona Marta. Helena, você precisa vir ao prédio. Rápido. O que aconteceu? Algum problema estrutural? Não, menina, só vem. 30 minutos depois, Helena chegava ao prédio em Itaquera. O que ela encontrou a fez parar no meio da rua. Havia um banner enorme na fachada. Obrigada, doutora Helena. As 20 famílias do Residencial Esperança. Esperança. Alguém havia dado esse nome ao prédio. As famílias estavam todas lá. Isabela correu até ela. Surpresa! A gente queria te agradecer de verdade. Dona Josefa se aproximou com um bolo caseiro. Fiz com minhas próprias mãos. No meu fogão novo, na minha cozinha nova. Uma por uma, as famílias a abraçaram. Mostraram fotos dos apartamentos decorados, das crianças em seus quartos novos, das refeições preparadas em cozinhas próprias. Você não entende o que isso significa para nós, disse Cláudia, mãe solteira de 3 filhos que morava no 501. Pela primeira vez na vida, meus filhos não dormem com medo de despejo. Pela primeira vez, eles têm um endereço fixo, uma escola que não vão ter que abandonar no meio do ano. Helena estava sem palavras. Ricardo apareceu ao lado dela. Elas queriam fazer mais. Falar com a imprensa, organizar um evento. Eu sugeri algo mais simples. Obrigada por tudo. Não, Helena, obrigada a você, por me ensinar que construir casas não é sobre tijolo e concreto. É sobre dar dignidade às pessoas. Mais tarde, Helena recebeu uma ligação de número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Alô? Doutora Helena Silva.
uma voz masculina, formal. Meu nome é Dr. Renato Campos. Sou do Departamento de Engenharia Civil da Poli-USP. O estômago dela revirou. Sim. Estamos desenvolvendo um programa de extensão universitária focado em projetos sociais de habitação. O professor Augusto Ferreira sugeriu seu nome como coordenadora técnica. Seria uma posição part-time, trabalhando com alunos em comunidades carentes, orientando projetos de recuperação e construção sustentável. Helena teve que sentar. Vocês querem que eu ensine? Na Poli. Queremos que você compartilhe sua experiência, tanto a técnica quanto, bem, a humana. Nossos alunos precisam entender que engenharia não é só números, é responsabilidade, é impacto social. Eu não sei se... Pense com carinho. A proposta estará em seu e-mail. Mas, Helena, o professor Augusto disse algo que quero repetir. A melhor engenheira que já formei não pode ficar de fora da engenharia. Ele tem razão. A ligação terminou. Helena ficou sentada no banco da praça em frente ao prédio, olhando para o banner, para as famílias ainda celebrando lá dentro. Seu celular apitou. E-mail do Dr. Renato com a proposta formal. Mas tinha outro e-mail também, da Ordem dos Advogados do Brasil. Alguém havia iniciado um processo para revisar seu caso no CREA, apresentando todas as evidências da fraude, testemunhos de peritos, o laudo completo que a inocentava. No fim do e-mail, você merece seu nome de volta. Vamos lutar por isso. Helena não percebeu que estava chorando até que uma lágrima caiu na tela do celular. Ei, doutora Helena. Isabela apareceu correndo da festa. Vem ver meu quarto. Minha mãe deixou eu pintar de roxo. Roxo? Achei que seria rosa de princesa. Eu mudei de ideia. Roxo é a cor das mulheres fortes, como você. Helena segurou a mão da menina e deixou ser levada de volta ao prédio. Enquanto subia as escadas, ela sempre usava as escadas, nunca o elevador, precisava sentir a estrutura. Pensou em tudo que havia perdido e em tudo que estava, lentamente, encontrando novamente. Não era a mesma vida. Nunca seria. Lucas e Mateus ainda estavam mortos. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas agora havia algo mais. Havia propósito. Havia pessoas contando com ela. Havia meninas de 7 anos que achavam que ela era forte. E talvez, apenas talvez, ela pudesse começar a acreditar nisso também. No apartamento 302, Isabela mostrou cada canto do quarto. Pôsteres na parede, bichos de pelúcia na cama, uma escrivaninha onde ela fazia o dever de casa. Sabe o que é mais legal? A menina perguntou. O quê? Esse quarto é meu. Ninguém pode tirar de mim. Tá no contrato. Minha mãe explicou. Esse é meu espaço no mundo. Para sempre. Helena se ajoelhou. Ficou na altura dela. Isabela, eu quero que você me faça uma promessa. Qual? Que você vai estudar muito, vai crescer forte e vai fazer coisas incríveis com sua vida. Porque você tem um quarto, tem segurança, tem uma base e com isso você pode chegar onde quiser. Como você? Helena sorriu. Triste, mas real. Melhor que eu. Muito melhor. Eu quero ser engenheira, que nem você, para construir casas para outras crianças. E foi nesse momento, com uma menina de 7 anos falando de sonhos em um quarto roxo de um prédio que quase desabou, que Helena finalmente entendeu. Ela não estava consertando prédios. Estava consertando futuros. Estava construindo possibilidades. Estava, de alguma forma torta e dolorosa, transformando sua tragédia em propósito. Então você vai ser uma engenheira incrível, Helena disse. E quando precisar de ajuda, você sabe onde me encontrar. Promete? Prometo. Quando saiu do prédio, já era noite. São Paulo brilhava ao redor. Milhões de luzes, milhões de histórias. Helena olhou para cima, para as janelas iluminadas do Residencial Esperança e imaginou as famílias lá dentro, jantando, assistindo TV, simplesmente existindo em seus próprios espaços seguros. Ela havia feito isso. Não sozinha, mas havia feito. Era um começo. Pequeno, imperfeito, mas era um começo. E pela primeira vez em 8 anos, Helena Silva, engenheira civil formada pela Poli-USP, estava pronta para recomeçar.
Um ano e meio depois, Helena estava no palco do auditório da Poli-USP, diante de 300 alunos de engenharia. Usava um blazer simples, ainda não se acostumara completamente com roupas mais formais, depois de anos em uniformes de limpeza. Mas estava ali, de volta. Engenharia, ela começou, sua voz firme ecoando no auditório. Não é sobre construir coisas perfeitas, é sobre construir coisas que resistam quando tudo der errado. Na primeira fila, o professor Augusto sorria orgulhoso. Ao lado dele, Fernando, que agora era seu sócio oficial no escritório. Dona Marta, que havia se tornado praticamente sua mãe. E Ricardo, que havia se tornado seu amigo mais improvável. Há 9 anos eu perdi tudo. Meu marido, meu filho, minha carreira, minha identidade. Achei que minha vida havia acabado. De certa forma, acabou. A Helena que eu era morreu naquele dia, junto com Lucas e Mateus. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas hoje eu entendo algo que não entendia antes. Fim não significa que não pode haver começo. Destruição não significa que não pode haver reconstrução. Às vezes, a gente precisa ser completamente quebrado para entender o que realmente importa. Ela clicou no controle mostrando fotos. O residencial Esperança. Depois, a creche em Paraisópolis que ela havia ajudado a projetar. A escola em Heliópolis. O centro comunitário em Capão Redondo. Em 18 meses, nossa pequena equipe trabalhou em 12 projetos sociais. Nenhum deles me deixou rica, mas todos eles me deram algo que dinheiro não compra: propósito. Mais fotos. Isabela, agora com 9 anos, em seu quarto roxo fazendo lição de casa. Dona Josefa em sua cozinha, preparando o jantar. Família sorrindo em lares seguros. Cada estrutura que a gente constrói é mais que concreto e aço. É esperança moldada em forma sólida. É futuro dado a pessoas que achavam que não tinham futuro. É dignidade em forma de parede, teto e fundação. Um aluno levantou a mão. Professora, como a senhora superou a culpa? Helena parou. Era a pergunta que todos queriam fazer, mas poucos tinham coragem. Não superei, ela respondeu honestamente. A culpa ainda está aqui. Toda noite antes de dormir, eu ainda vejo o teto caindo. Ainda ouço os gritos. Ainda me pergunto, e se? E se eu tivesse verificado melhor? E se eu tivesse ido buscar o presente? E se? E se? E se? Ela respirou fundo. Mas aprendi que a gente não supera a tragédia. A gente aprende a carregar ela. A gente aprende a transformar dor em ação. Culpa em cuidado. Perda em legado. Eu não posso trazer Lucas e Mateus de volta, mas posso honrá-los fazendo meu trabalho tão bem que nenhuma outra família precise passar pelo que passei. A senhora acha que merecia uma segunda chance? Outra aluna perguntou. Não, eu não acho que merecia, mas recebi mesmo assim. E quando a vida te dá algo que você não merece, seja tragédia ou redenção, tudo o que você pode fazer é usar da melhor forma possível. A palestra terminou com aplausos. Depois, alunos a cercaram com perguntas, com histórias próprias de fracasso e medo, buscando orientação, buscando esperança. Foi quando Helena viu, no fundo do auditório, 2 figuras. Uma mulher segurando a mão de um menino de uns 10 anos. Por um momento doloroso e perfeito, pareceu que era. Mas não, nunca seria. A mulher se aproximou. Doutora Helena? Sou Amanda. Essa é minha história também. Meu irmão morreu no shopping de Guarulhos. Ele tinha 19 anos. Ia ser engenheiro, assim como você. Helena sentiu as lágrimas virem. Sinto muito, tanto. Eu só queria que a senhora soubesse. Eu não culpo você, nunca culpei. E ver o que a senhora está fazendo agora faz meu irmão não ter morrido em vão. As coisas que a senhora está construindo, as vidas que está tocando, é o legado dele também. Elas se abraçaram, 2 estranhas unidas por tragédia compartilhada, separadas por anos, reunidas por perdão. Esse é meu filho, Gabriel. Amanda apresentou o menino. Ele quer ser engenheiro, por causa do tio. E agora, por causa da senhora. Helena olhou para o menino. E você vai ser um engenheiro incrível.
Mas lembre-se, não é sobre construir o mais alto, ou o mais caro, ou o mais bonito. É sobre construir o que resiste, o que protege, o que dá abrigo. Como o Residencial Esperança. Exatamente como o Residencial Esperança. À tarde, Helena visitou o prédio. Era sua rotina mensal, verificar se tudo estava bem, se havia algum problema estrutural. Mas também era mais que isso. Era ver o resultado de seu trabalho vivo, respirando, existindo. Isabela estava jogando bola na quadra do térreo com outras crianças. Quando viu Helena, veio correndo. Doutora Helena, olha! Ela mostrou o boletim. Tirei 10 em matemática. Sabia que você conseguiria. É porque eu quero mesmo ser engenheira. A professora disse que preciso ser muito boa em matemática. Sua professora está certa. Mas matemática não é só números. É pensar logicamente, resolver problemas. Você já faz isso naturalmente. Que nem você. Melhor que eu, tenho certeza. Dona Josefa acenou da janela do térreo. Helena, sobe aqui. Fiz pudim. E no apartamento simples, mas aconchegante de Dona Josefa, elas tomaram café e comeram pudim. A senhora falou dos netos que agora a visitavam sem vergonha do endereço. Do vizinho do 102 que havia conseguido um emprego melhor. Da sensação de finalmente, aos 73 anos, pertencer a algum lugar. Você sabe o que é mais incrível? Dona Josefa perguntou. Não é só ter um teto. É saber que esse teto não vai cair. É a segurança, Helena. Você nos deu segurança. Quando o sol começou a se pôr, Helena ficou no banco da praça em frente ao prédio. Olhou para o banner que ainda estava lá, já desbotado, mas ainda legível. Obrigada, doutora Helena. As 20 famílias do Residencial Esperança. Esperança. Que palavra poderosa. Que palavra perigosa. Ela havia perdido toda a esperança uma vez. Achou que nunca mais conseguiria encontrá-la. Mas estava errada. A esperança não era algo que você encontrava. Era algo que você construía. Tijolo por tijolo. Cálculo por cálculo. Pessoa por pessoa. Seu celular tocou. Mensagem do CREA. Depois de meses de processo, estava oficial. Seu registro havia sido restaurado. Ela era novamente, oficialmente, engenheira civil, Helena Silva. Mas dessa vez, o título significava algo diferente. Não era sobre status ou salário. Era sobre responsabilidade. Era sobre usar seu conhecimento para fazer diferença. Ela olhou para o céu, para as primeiras estrelas aparecendo. Lucas, Mateus, eu não consegui salvar vocês, e isso vai me assombrar pelo resto da vida. Mas olha o que eu consegui fazer depois. Olha quantas pessoas têm um lar seguro. Quantas crianças têm um futuro. Isso não compensa vocês. Nada jamais compensaria. Mas é algo. É meu jeito de continuar amando vocês, de manter vocês vivos através do meu trabalho. O vento frio da noite de São Paulo soprou, e Helena sorriu. Não era um sorriso completo. Ainda havia dor, ainda havia dias escuros, mas era um sorriso real, de alguém que havia sido completamente destruída e, contra todas as probabilidades, havia se reconstruído. Não da mesma forma, nunca da mesma forma, mas mais forte, mais sábia, mais humana. Helena Silva havia perdido tudo, e então, do zero, do menos que zero, havia construído algo novo. Não apenas prédios, mas uma nova versão de si mesma. Uma versão que entendia que a vida não é sobre evitar quebras, é sobre como você se reconstrói depois delas. Ela se levantou, olhou uma última vez para o Residencial Esperança, seu primeiro projeto de redenção, mas não o último, e caminhou para casa. Amanhã teria uma reunião com a prefeitura sobre um novo projeto em Cidade Tiradentes. Depois, aula na Poli. À tarde, supervisão da creche em Paraisópolis. Tinha trabalho a fazer, estruturas a construir, vidas a tocar. E pela primeira vez em quase uma década, Helena Silva, engenheira civil, professora, sobrevivente, estava pronta. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas pronta. Porque a melhor estrutura não é aquela que nunca quebra. É aquela que, mesmo depois de rachadura, conserto e reconstrução, ainda permanece de pé, forte, firme, esperançosa.